as ofertas nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aquele irmão que trouxe, aquele que não trouxe, levanta a sua mão. Hoje você veio prestar um culto de adoração ao Senhor. Fique sabendo que Deus, tudo Ele vê, igreja. Aleluia. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Aquilo que a gente pensa que não tem, ninguém está vendo, pode ser o ser humano que não vê, mas Deus vê. Tudo Ele vê. Aleluia, Senhor. Ele vê o culto, Ele vê o escondido, Ele sabe todas as coisas. Não passa nada que Ele não saiba. Nada. Levanta a sua mão, levanta a sua oferta, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor, aleluia, passeia a sua igreja, aleluia, contemplando cada coração, cada vida, Senhor. Oh Pai querido, tu és conhecedor da nossa vida, da nossa alma, Senhor. Abençoa o ofertante, aquele que não tem, Senhor. Abençoa o dizimista, aquele que tem contribuído, Senhor. Oh meu Deus, seja a fundação vai viver, meu Pai, tem ajudado a tua obra com carinho, com as colegas das tampinhas, Senhor. Oh Pai querido, abençoa, Senhor, e dá vitória em nome do Senhor Jesus. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar, não vai faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará. Não faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, Jesus. Deus abençoe cada irmão que ofertou nesta noite. Aleluia. Deus abençoe grandemente aquele que ajudou, aquele que pegou envelope. Se coloca de pé com a sua Bíblia na mão. Glória a Deus, aleluia. Lembrando os irmãos que amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, como queiram vocês falar, né? Nós não guardamos essas coisas, mas amanhã é feriado, né? Eu sei que muitos vão para suas famílias, vai festejar a Páscoa, vai comer peixe, vai comer lá camarão, né? Nós não, nós comemos do alimento santo do Senhor aqui, ó. Aleluia. Aqui é o peixinho, não escorre, se não tiver, é a palavra do Senhor. Se tiver alguma coisinha, não escorre também. Glória a Deus. Aleluia, mas eu acho que melhor do que peixe, melhor do que é a palavra do Senhor, porque ela salva, ela cura, ela liberta. Aleluia. O peixe, a comida sacia a nossa carne, mas a nossa alma quem sacia é a palavra de Deus. Amém? Vamos ver, igreja? Em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senta adorando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ide por glória. todo mundo e pregai o Evangelho. Deus não está falando só com os obreiros aqui. Deus não está falando só com os missionários aqui, com os pastores. Deus está falando, ide e pregai. Muitas vezes você entra num comércio, você não é evangélico, mas você fala com alguém que está precisando. Aleluia. E prega o Evangelho. Aleluia. Por quê? Porque você conhece a verdade. Se você prega, você não está na presença de Deus, quer dizer que você não é inocente da palavra de Deus. Não é inocente das coisas de Jesus. Você sabe. Você sabe. Por isso que você prega. Por isso que você fala do amor de Jesus para alguém que está precisando, seja lá no teu trabalho, seja na casa, seja no meio da família. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus, seja na família, seja onde for. Glória a Deus, aleluia. Você é conhecedor. Você só precisa se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Para
para que essa palavra se cumpra na tua vida. E aqui diz também: em esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa é a promessa de Deus na nossa vida. Eu já contei para vocês aqui 2 tentativas de assalto que eu tive. E se eu não tivesse qualquer autoridade do Senhor naquela hora, eu tinha sido bateada. Eu poderia não estar mais aqui com vocês. Eu poderia estar no hospital, ou poderia estar sofrendo. Porque se ele me fura na minha barriga, ele ia pegar meus órgãos internos, intestino praticamente, porque ele olhava desse lado de mim, com a faca. Mas ele não teve coragem, ele não conseguiu, ele ficou travado. Ele travou o assaltante. Mas seguirão os que creem, aleluia. Tem que crer, aleluia, que Deus é o Salvador, que Deus, Ele é poderoso para expulsar os demônios. Ele se levanta contra nós. Ele usa os ele sabe que não pode com crente fiel. Ele sabe que não pode com crente verdadeiro. Mas ele é teimoso, ele tenta de todas as formas te atingir. Não consegue. Aleluia, glória a Deus. Porque pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Aleluia. Temos o exemplo do milagre de Mogi das Cruzes. É um hino conhecido que todo mundo sabe. Aleluia. Quando você está na presença do Senhor, cumprindo a palavra, a doutrina, os mandamentos do Senhor, mas leva na retidão, leva na verdade a palavra, cumpre a risca e leva na verdade a palavra de Deus, o que acontece? Você tem autoridade, aleluia. Glória, glória. Aquela mãe botou veneno na marmita para matar o filho porque não aceitava o filho crente. E a mãe falou: hoje eu mato ele, hoje eu tiro a vida dele, hoje ele morre porque eu não quero ver meu filho crente. Botou veneno na marmita e foi levar para o filho. E se ele não tivesse no Espírito naquela hora, se ele não tivesse na presença de Deus, não tivesse autoridade, não tivesse com essa autoridade na mão dele, e Candalamaia, quando ele levou a marmita, ele levantou a marmita e apresentou a Deus em Candalamaia. Aquele veneno teve que sair, aquele veneno teve que sair da comida dele, ele teve que sumir, o veneno sumiu da marmita dele. Glória. E aquela mãe ficou esperando o filho tombar morto. Eu estou falando da autoridade de Deus na nossa vida. Glória, glória, glória. E ele estava ali, ela esperando que o filho comeu aquela marmita e falou: realmente a senhora cozinha. Quem sabe ele disse: mãe, a senhora cozinha muito bem, mas hoje a comida está maravilhosa, mãe. Glória, glória. Aquela mãe naquela hora se ajoelhou e se arrependeu e se converteu através do milagre de Mogi das Cruzes. Ela se converteu. Ela se converteu naquela hora e foi Senhor junto com o filho dela, porque Deus provou que o servo fiel tem autoridade, tem poder, tem graça, tem unção. Aonde há verdade, tem unção na verdade. Não adianta, porque há dois tipos. Unção não tem nada a ver com santidade. Unção é uma coisa, unção é uma coisa, santidade é outra. Muitos, quando vêm para a igreja no começo, ora fervorosamente, pede dons e Deus vai dando. É dom de revelação, é dom de louvor, canta bem, prega bem, e faz isso e faz aquele outro. Mas conforme os anos vão passando, vão se apostatando da fé. Vão deixando as coisas do Senhor de lado, já não obedece mais, não obedece o pastor, não obedece a Deus, faz o que quer, vou quando eu quero, eu canto, vou, não faço o que o pastor... Não, daí começa a se apostatar da fé. O que acontece? Ele continuou com a unção, mas ele saiu debaixo da cobertura do Espírito. Ele continua revelando, ele continua cantando, ele continua pregando maravilhosamente bem, mas a santidade está bem longe. Glória a Deus. A unção tem que andar junto com a santidade. Glória a Deus. Em comunhão com a santidade. A unção. Nem todos que revelam estão santificados. Nem todos que pregam estão santificados. Nem todos que chamam pelo dom estão santificados. Às vezes está chamando pelo dom aqui, lá na casa é só Deus que me perdoe.
Lá no trabalho também está. Então, para a gente ter o direito de levantar a mão e expulsar o demônio, porque eu sou crente, eu vou lá e piso na macumba, eu chuto a macumba, eu dou na cara do capeta, eu vou lá no centro, dou na cara do pai de santo, puxo o cabelo dele, enfio o dedo no zóio dele, eu vou lá e faço tudo isso daí, pá. Para você fazer isso, você tem que andar junto, ó. Santidade junto com o santo. Para você poder, se Deus te der autoridade, porque antes de fazer isso, você tem que pedir autorização para Deus. Nós não podemos, nós não temos essa autorização para fazer isso. E desafiar o diabo lá. Porque o diabo tem poder nas trevas. Foi dado para ele, não foi tomado. Tudo que Deus dá para nós, não toma, ele não toma. Porque quando eu estava afastado do caminho do Senhor, o Senhor me mostrava câncer, o Senhor me mostrava AIDS. Eu só não entregava, porque eu estava afastada, não tinha autorização para entregar. E nem chamar pelo dom, nada. Entendeu? A única coisa que eu cantava era em casa, cantava meus louvores, na rua, canto até hoje. Mas entregar eu não entregava. Muitas vezes eu olhava para as pessoas, Deus me revelava e eu estava afastada. Então isso prova que eu continuei com o dom. Mas eu estava fora. Eu estava fora da presença de Deus. E para se cumprir isso aqui, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Tem que andar junto. Ser crente é muito bonito até. Cantar aqui na frente é tão bonito. Pregar é muito bonito. Às vezes prega, tem curso de teologia, tem CFO, tem TDA, sei como é que é, tem. Mas tem que andar juntinho com o Jeová, assim. Aleluia. Tem que andar junto Glória. na unção divina. E andar na santidade. Obedecer. A palavra inteira fala sempre que começa. A mensagem fala sobre a verdade, andar na verdade, falar a verdade, comer a verdade, dormir com a verdade, levantar com a verdade, sentar na mesa com a verdade. E não é fácil, igreja, é uma luta todo dia você mata um leão, todo dia você mata um urso, aleluia, glória a Deus, todo dia você briga com Satanás, porque ele está sempre ali te acusando, ele está sempre ali te martelando, ele está vendo a palavra de você, está vendo lá, sempre está vindo na tua cabeça. Então por isso que nós temos que olhar só para Jesus, não deixar, não dar lado, não dar ouvido para coisas, conversas, porque isso vai te abater você na fé. Aleluia. Glória a Deus. E quando você vê, está capengando na obra. Não sai da igreja, mas está a mesma coisa desviado dentro da casa de Deus. Tem que obedecer. A obediência também influi muito. Muitas vezes a gente nem quer. Eu sei por mim. Esses dias me chamaram na seca e estava chovendo. De noite. Eu saí na chuva. Se eu não obedecer o meu pastor, quem que eu vou obedecer? Se eu estou vendo ele e não obedeço? Quem dirá Deus que eu não vejo? Aí eu desci na chuva, fui na chuva, né? Com guarda-chuvinha, cheguei lá toda molhada. Sentei, orei a Deus, orei bastante. Depois fui fazer o que tinha que fazer na sede. Não murmurei, não reclamei, não fiz nada. Só obedeci. Porque o mais certo é obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que vivem no monte orando, ora, jejua, ora, mas não vigia. Não adianta nada. É oração de tolo, jejum de tolo. O jejum tem que vir com santidade, tem que estar puro de coração. Não adianta nada você fazer um jejum magoado com alguém. Não adianta nada você fazer uma oração magoado com alguém, com rancor de alguém, porque te ofenderam, porque te fizeram isso, porque te fizeram aquilo. Lá e vem aqui na igreja achando que Santa Ceia salva, que jejum salva. É cumprimento das Escrituras Sagradas. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem, mas tem que ter coração limpo para que Deus receba a tua oração. Para que Deus receba. Ninguém é bom para ninguém. Ninguém é bom para ninguém. Jesus estava ali fazendo milagre, ressuscitando. Estava ali Jesus fazendo tudo que era de bom e não era bom para muita gente. Aleluia. Ainda não foi bom o suficiente, crucificaram o mestre. Aleluia. Crucificaram o mestre. E o que é que ele fez? Sua bondade. Estava andando na rua, o que ele tinha a ver com aquele filho daquela viúva de Naim? O que ele tinha? Mas ele ia passando na hora certa. Jesus chega na hora certa, no momento certo. Ele chega na tua casa quando você precisa. Ele chega quando você
E ele olhou aquela mãe chorando. Ele ia passando, ele podia ter ido embora. Aleluia. Mas ele parou. Ele tocou no moço, ele, moço, levanta daí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Levanta daí, Basurianda. Glória a Deus, ninguém é bom para ninguém. E canta labaia. Você quer ver você fazer inimizade enquanto você está concordando com todas as coisas erradas? Você tem amigo. Mas questione e repreenda um amigo teu para ver se uma coisa. Acabou aquele amigo some da tua casa, não vai mais na tua casa, você nem te liga, é capaz de dizer que quebrou o telefone, perdeu o telefone, comprou outro telefone. Você perdeu o amigo quando você diz não. Chega, tá errado, você tá errado e eu não vou me macunar com você nessas coisas erradas. Você perde o amigo. Pode ver. Mas enquanto você está concordando com as coisas erradas, você é muito amiga. É muito amigo. Ih, amigo do Pepe, ixi, nós comemos lá, almoçamos, tomamos um café, ixi. Aí daqui a pouco para de, ué, mas cadê a Mariazinha que ia na tua casa todo dia lá? Não sei, sumiu. Não sei até se não morreu. Porque sumiu. Sumiu, não vi mais, por quê? Desde o dia que você, vamos lá. Ai, porque tá coisa assim. Não tenho nada contra aquela pessoa. Não venha falar mal dela pra mim aqui. Glória a Deus. A hora que você quer ver, sabia que você tem um amigo, a hora que viesse falar de alguém pra você, e você disser não posso, não vi nada, eu não tava lá, eu não vi, não vamos falar dela. Você tava lá? Não, porque foi a Maria Tereza Joana que contou pra Terezinha contou pra Mariazinha contou pra Genoveva, a Genoveva contou, mas eu não tava lá, eu não vi. Acabou a amizade. Ó, não vou mais na casa daquela mulher lá, eu fui falar lá, achou ruim. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Você entendeu? E para nós andar ali como Efésios 6:10, que fala sobre a armadura do Senhor, ele já falando da verdade também. Se nós não tivermos enquadrado na Bíblia, o que resolve? Por isso que um dia eu perguntei para Jeová por quê? Senhor, por que como assim? Jejum de tolo, oração de tolo, e quando naquele dia o Senhor vai vomitar da boca dele, vai não sei o quê, o Senhor vai vomitar, como assim? E o Senhor não foi ninguém que me falou, não. Eu dentro da minha casa, sentada, comecei a falar com o Senhor, abri a Bíblia, o Senhor começou a me falar, começou a me revelar. O Senhor começou a me revelar. Glória a Deus. Significa Aleluia. isso, coração puro, reto. Por quê? Que Deus permitiu o diabo tocar nos bens de Jó, porque Deus conhecia o coração de Jó, mas Satanás falou, toca nas coisas dele que ele vai blasfemar contra você. O Senhor disse, o quê? O que você está me desafiando, Satanás? Oi, tem sentido essa conversa aí. Pera, então vai, toca em tudo menos na alma dele. E João mostrou que ainda há santidade, mesmo perdendo, e candalabaia, mesmo chorando no luto, mesmo perdendo, você continua adorando a Deus e sendo fiel. Você pode estar na Babilônia, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da Babilônia. A Babilônia significa a cidade do pecado, do mundanismo, da luxúria. Daniel estava lá com os outros 3 hebreus, mas eles não se contaminaram com a Babilônia, e candalabaia, e deixaram exemplo para nós, não se contaminar com o mundo. Eu tenho que morar aqui. Aleluia. Aquilo que você que não te agrada, não faça. Perca o inimigo, mas continue com a amizade com Deus. Continue com a amizade com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, mas não concorde com as coisas erradas. Aleluia. Porque daí você está concordando com erro e errando também junto. E naquele dia, você vai lá, Jesus vai chamar lá, e vai estar lá aquelas pessoas que você estava lá e concordava, foi todo mundo abraçado. O que é isso? Não, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferente, igreja. Você tem que ser diferente. Você tem que fazer a diferença, você tem que brilhar no meio da escuridão, no meio da multidão. Eles têm que ver lá, olha lá, aquela irmã tem algo diferente. É na maneira dela andar, na maneira dela se vestir, é na maneira que ela fala. Tem algo diferente naquele irmão que eu não consigo entender. Ele é diferente, porque quando Moisés desceu do monte, o seu rosto resplandecia. Ele disse, o que está acontecendo, Moisés? Eu não consigo olhar para o rosto de Moisés, não consigo enxergar. Ele é reluzente, brilha como o sol. É o Espírito Santo de Deus que estava com
concebeu Moisés, ela já começou com a luta. Porque já tinha sido ordenado matar as crianças, os meninos de 2 anos para baixo. Ele já veio num turbilhão, ele já veio numa confusão. Moisés já foi gerado no meio da tribulação, no meio do medo, do temor, do pavor. Moisés já foi gerado, mas quando é de Deus, ele não liga, ele não escuta coisas que não deve escutar, porcarias, coisas que não edificam. Aleluia! Glória, glória, glória. E nasce aquela criança, 3 meses vivendo escondido, igreja. Aquele homem que foi exemplo para nós, que fala, a Bíblia fala sobre Moisés. Ele, com 3 meses ele vivia escondido. Mas ele tinha a unção de Deus, porque Deus olhou no ventre de Jocobede e disse: esse aqui vai ser o libertador. Deus, aleluia. Moisés não significa só tirado das águas, é o libertador. Ele vai tirar o meu povo, vai libertar o meu povo do cativeiro em Candalabaia. Para isso ele teve que chamar o aleluia. Moisés foi levado para o palácio, foi criado no meio dos príncipes e do rei. Ele teve toda a mordomia, presta atenção, o que é uma sinceridade com Deus. Ele estava na riqueza, ele estava no meio do ouro, das pedras preciosas, ele estava no meio das comidas mais melhores que tinha, nas vestimentas mais melhores que tinha. Aleluia! Obrigado. Mas ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia que era crente. Ele sabia que era filho de cristão de Candalabaia. E não negava, até ao falar dele, mostrava que ele era hebreu. Ele falava como hebreu, ele agia como hebreu. Ele agia como crente. Ele falava como crente. Glória, glória, glória. E o resto você já sabe tudo. Glória a Deus. Sobre a história de Moisés, ficou aqui para nós aprender. Quando você tem Deus na tua vida, mostra. O teu agir, o teu falar, mostra. Ele, muitos dizem aí, né, ir para fora no ditado popular, ó, o teu Deus te condena, né? Eu não me condeno, não, ele me salva. Ele me salvou. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu tenho certeza, aleluia. Plena certeza que se eu estou doente, se Deus não quiser me curar, amém, quero ir para a glória. Se eu estiver precisando, Deus vai trazer, alguém vai bater no portão da minha casa, vai dizer: aqui, Alice, eu trouxe para você 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, porque Deus mandou, Deus ordenou, Deus disse para mim, tocou no meu coração, que era para trazer para você, assim como Ele fez com Elias lá na caverna. Elias não passou fome, não passou sede. Glória, E glória. Elias estava numa depressão tremenda. Elias estava numa depressão, aleluia, de tanta perseguição, de tanto que queriam matar ele, de tanta luta com Jezabel e Acabe. Elias estava depressivo, foi lá: se for para viver assim, que eu morra, Senhor. Não, só morre quando Deus quer. O Senhor ordenou um corvo, não podia ser uma garça, um papagaio, uma arara, tinha que ser um corvo. Olha como é que Deus prova nós. Um corvo, vocês sabem o que o corvo gosta? Carniça. Manda lá, leva carne para o meu servo, leva água, que ele está passando um processo na vida dele, mas de lá eu vou levantar ele vai ser vitorioso, ele vai ter com os olhos dele o fim de Acabe, o fim de Jezabel. Todos os perseguidores de Deus vai cair por terra. Aleluia. Deus podia ter dito, sabia que Elias estava numa depressão profunda. Naquele tempo não tinha esse nome. Entendeu? Vai saber o que falava quando a pessoa ficava assim. E tinha falado que fosse para ele viver daquele jeito que ele queria morrer. Deus podia ter deixado ele morrer de fome. Mas não, tinha propósito na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Tinha projeto Deus na vida Senhor. dele. Eita, Deus poderoso, tinha um projeto na vida dele, em Candalabaia. Ele queria morrer, não, em Candalabaia, porque você vai ter que fazer o que Deus mandou. Eu falei pra você, você vai ver, vai lá. Mas só eu tô sozinho, pensava ele que estava sozinho no mundo. E o próprio Jesus foi falar com Elias lá na caverna, o próprio Jesus, aquele anjo.
Não se preocupa não. Eu tenho 7.000 escondidos, 7.000 profetas escondidos. Oh, glória a Deus. Pensava Elias que estava sozinho. Mas Deus tinha preparado Liandalabaia, homens de oração, homens que andavam na retidão do Senhor, estavam guardadinho, escondidinho. Ricanda, saiba que você, minha irmã, meu irmão, está aqui hoje porque alguém está com o joelho dobrado, orando por você. Você está aqui hoje, em pé, sentado aqui, ouvindo a palavra, porque alguém orou para você e te deu o livramento. Aleluia! Alguém está orando para você. Aleluia! Quantas irmãzinhas do coquinho branco, né? Quantos? Que eu acho que as irmãs velhinhas tinham que ser muito respeitadas. Porque a igreja está de pé por causa dos coquinhos. Irmãs que hoje já dormiram no Senhor. Aleluia. E ainda tem irmãzinhas que eu vou na sede, às vezes de manhã lá ou à tarde, tá as irmãzinhas cooperando de manhã ou de tarde, as irmãzinhas que não conseguem nem andar, coitadinha, mas estão com o guarda-pozinho, trabalhando, andando no meio da igreja, entregando voto, tremendinho, entregando voto, andando pela igreja, auxiliando um, pegando cadeira. Às vezes que é isso, eu fico lá olhando, fico lembrando da minha mãe, das outras irmãs que partiram com o Senhor, eu fico lembrando, e os jovens de hoje em dia, que cantam lá e não querem aprender com os mais velhos. Aleluia. Querem questionar muitas vezes o mais velho, que já aprendeu, já está com as costas tudo cicatrizado, já está com o joelho tudo cicatrizado, de tanto orar, testa tudo cicatrizada, de tanto botar a cabeça no chão para orar. Quantas noites perdidas de sono quando alguém diz: ó irmão, ore para o meu filho, ó irmão, ore pelo meu esposo, ore para o meu vizinho, ore para o meu patrão. Aquela irmã vai descer na oraria de Deus naquela hora e vai orar em Candalabaia. Aquela irmã vai pagar preço, Satanás ali martelando, Satanás querendo passar perna, e ela está de joelho dobrado ali em Candalabaia. Aleluia! E hoje você está aqui, ó, porque alguém orou por você. Tem um vizinho orando por você, tem um parente orando por você, tem a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, alguém está orando por você. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas que têm uma intimidade com Deus como Moisés. Moisés tinha intimidade com Deus. Ele subia no monte para falar, ó. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Queria eu poder falar com Deus assim. Hoje não tem um monte para nós subir, mas o monte da oração a gente fala com ele. Mas eu fico imaginando Moisés lá, e Deus bradando ali no relâmpago. Só ele escutava, só ele entendia a voz de Deus, só Moisés entendia. No relâmpago ele entendia o que Deus estava falando. Olha, Moisés, eu sei que você está desanimado, eu sei que você subiu aqui para entregar os pontos, eu sei que você subiu aqui para entregar tudo, para desistir, para renunciar, mas eu conto com você, para levar aquele povo, Moisés. Volta, meu servo, eu passo o remédio na tua ferida, está com o joelho machucado, está com o dedão arrebentado, eu passo o remédio. Oh, meu servo, eu sei que você está cansado, eu tenho visto o teu choro, o teu lamento, mas eu preciso de você na obra. Alguém precisa liderar esse povo, alguém precisa liderar esse povo. Vai, meu servo, eu sou contigo. Aleluia. Eu saro tua ferida, eu preciso de você. Quando a tua mãe te concebeu, eu estava lá. Quando você nasceu, eu estava lá. Quando o livramento, eu estava lá, Moisés. Você quer largar agora? Eu sei que o povo é rebelde, era muita gente, não era nós aqui, esse pouquinho de gente que está aqui. Era muita gente para Moisés liderar. Ele estava por aqui com o povo. Quem sabe ele não dormia de noite. Passava a noite inteira orando, falando com Deus. Ui, meu Deus, eu não aguento mais. O Pedro, o João, meu Deus, a Maria. Então Deus me livre. Falha. Ai, Senhor, perdi o sono, de manhã levantava a orar. E Deus estava vendo. Mas ele passou tudo isso aí e ficou na história. Você quer ficar na história de Deus? Oh, glória! É o teu nome lá no livro da vida, continuar na história, no livro. Então, bendito Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus. Não reclame da tua luta.
Acabei de falar da luta de Moisés, de Elias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Estevão e mais os outros profetas. Passaram e não negaram, continuaram. Eu tenho certeza que muitas vezes eles reclamaram com as esposas deles, com os parentes. Vou largar essa igreja, vou sair, vou lá para o Pedrinho, lá para baixo, porque eu não aguento mais, porque tem luta lá, porque é isso, porque fulano, porque Beltrano. Eu acabei de falar para vocês que ninguém é bom para ninguém. Faça a tua parte. Cumpra o que Deus colocou nas tuas mãos com dignidade, com perseverança, com a verdade, com a santidade, porque a unção sem santidade não resolve. Unção é unção, santidade é outra. Tem que andar as duas juntas assim, ó, caminhando junto. Paga preço, paga. Não é fácil. Mas Deus nos abençoe. Aleluia! Glória a Deus. Bate palma e glorifica. Quem recebe essa palavra nessa noite? Glória a Deus! Palavra de dedicação, porque nós temos nossos problemas, não é só na igreja, nós temos em casa também, temos no trabalho, nós temos nossas lutas. Então essa palavra vem para nos ajudar espiritualmente. Para a gente olhar só para Jesus, aleluia. É Ele que vai dar a solução. Moisés subia para entregar tudo, para desistir. Eu vou cuidar da minha família, dos meus filhos, da minha mulher, porque se for, Deus que me perdoe. E lá Deus falava, aleluia, Jesus, meu servo. Eu sei que você veio para entregar. Eu sei que você veio para renunciar. Mas eu conto contigo para liderar esse povo. Eu saro tuas feridas. Vai lá. E quando ele descia lá do monte, o rosto dele resplandecia de unção. Porque na mesma hora eu tenho certeza que ele dizia: Senhor, me perdoe, Senhor, a minha fraqueza, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, eu tenho medos, pavores, todos nós somos seres humanos, nós temos medos e pavores, mas devemos confiar no Senhor, porque é Ele que nos ajuda, nos socorre. Se coloca de pé, bate palma e glorifica.